Oi, gente! E aí, beleza? Vamos começar o vídeo de hoje eu sozinha, aqui diretamente do Porto, na escada. A gente veio pro Porto depois do Pet City que a gente ficou. E a gente veio dar uma passadinha por aqui, porque a gente ainda não conhece o Porto. A gente já tá aqui há um tempo, mas não conhece. E a gente conseguiu pegar um apartamento aqui por uns 4 dias, a gente só vai ficar aqui uns 4 dias, depois a gente segue. E esse apartamento tem uma garagem, depois eu mostro o apartamento pra vocês, é pequenininho, mas é bem arrumadinho. E ele tem uma garagem. Olha, o prédio é bem antigo, não tem elevador e tem essa entradinha aqui de madeira, aí que já sai na rua. Passa ônibus e tudo aqui. E aí aqui é a garagem. É uma garagem bem velha. Ela é um pouco estranha, mas pelo menos tem. Aí a gente não precisou tirar todas as coisas da mala. E aí, saindo do Pet City, a gente pensou em voltar para Lisboa para pegar nossas coisas e seguir viagem para... Também a gente ainda não sabe. E a gente veio para o Porto, conhecer o Porto, já que estava perto de onde a gente estava, lá em Braga. Eu vou pegar minhas coisas e daqui a pouco a gente se vê já passeando por aí. Então esse é o apartamento que a gente tá aqui no Porto. Aqui é a entrada. Aí temos aqui uma cozinha bem completinha. Toda cuidada, tem todos os detalhes. Um banheirinho aqui. E um quartinho grande e confortável. Que a gente já bagunçou. E agora a gente vai dar uma volta. Olha nós, dessa vez deu certo, acabamos de sair do metro. Estamos aqui numa avenida principal, aqui do Porto. Tem muitas construções antigas, bonitas. E vamos lá, vamos dar um rolê pelo centro histórico do Porto. Começando aí por umas igrejas. Vamos ver como é que é. Aí foi onde a gente desceu. Aí já tem esse relojão aí atrás. Temos, não sei porquê, uma cabine estilo Londres ali, uma cabine telefônica. E essa é a vista dessa praça aqui na Avenida dos Aliados. Aqui estamos nós. Assim de cara, Porto já parece ser bem bonita, né? Pelo menos aqui no centro. Lembra também, bem turístico mesmo. Gente de todos os lugares, a gente escuta várias línguas por aqui. E enquanto a gente caminha, indo para o primeiro lugarzinho que a gente vai visitar, tem uma curiosidade sobre o nome da cidade do Porto, que tem muita relação com Portugal. O nome dessa cidade antigamente era Portos Cales, e a partir daí é que foi migrando o nome para Portugal. Teve um outro nome aí no meio. O nome do país Portugal tem origem aqui na cidade do Porto. Foi ela que deu o nome para Portugal. Legal. Tá um climinha ótimo, verão europeu. Todo mundo com as suas camisetas, suas roupinhas de verão. Aqui. Isso aí é a Universidade do Porto. Dá pra ler? Dá pra ler. Fica bem na Praça do Carmo. Por aqui na praça temos uns carrinhos para fazer o tour pela cidade, quem quiser. Dá uma olhadinha aí nos preços. Cidade Antiga, 25 euros. Cidade Mágica, 40 euros. E total de Porto, 3 horas e 60 euros. Então, essa aqui é a Igreja do Carmo. E ela é uma das principais igrejas aqui do Porto. Tem duas igrejas, uma junto da outra. Uma é a do Carmo, a outra é a dos Carmelitas. E é interessante porque tem uma coisa que foi descoberta mais recentemente, que é uma casa escondida. É o que eles chamam de casa escondida. É uma casa que foi construída entre as duas igrejas, porque uma delas era ocupada por monges e a outra era ocupada por freiras. Então, essa casa foi construída para continuar respeitando a regra de que eles não podem estar separados por uma mesma parede, né? Os homens, os monges e as freiras. Então, a gente vai entrar, vai conhecer um pouco lá dentro. Parece que ela é muito bonita, tem um estilo lá dentro, um estilo barroco. Aqui fora, esse estilo se chama rococó. E a gente vai entrar para ver lá dentro, ver se ela é mesmo bonita. E também tem como conhecer lá em cima, não sei se a gente vai subir, mas vamos ver também a casa escondida.
Olha só, rapaz, eu peguei no Vem, entra. flagra. Então a gente vai subir agora na Casa Escondida para ver como é que é. Chamam também da casa mais estreita da cidade. Não vi referência a nada sobre essa questão de divisão das freiras e dos monges, mas eles falam que foi utilizada em momentos mais que exigiam um nível de descrição maior. Tipo na época das guerras napoleônicas e tal, quando precisavam fazer umas reuniões mais secretas, eles usavam isso aqui. E a imagem, né, o mistério sobre uma casa escondida inspirou muitos escritores de contos fantásticos, né, tipo Harry Potter e tal, quando eles explicavam sobre que existia uma casa escondida e estreita, aí eles se inspiraram nela para colocar, por exemplo, uma casa estreita nos seus contos, uma casa que se escondia, enfim. É meio claustrofóbico. Tem janela. E aqui, aqui é um cômodo. E vamos continuar subindo. Tem uma janelinha aqui. E em cada andar é alguma coisa. Aí aqui come. Ah, aqui é a cozinha. Que legal. Cozinha e a sala de estar, de jantar. Nossa, mofo. Nossa, Não respira, não respira. Putz. Que isso? 3 andares da casa mais estreita. Sei não, acho que eu já vi casa mais estreita. É, do Porto. Então saímos da igreja, a entrada custou 5 euros por pessoa. 5 euros por pessoa? E é legal, vale a pena. Tem o museu, tem a igreja, tem as catacumbas. Tem a casa escondida. Tem a casa escondida, tem lá em cima que pode ver, mas a gente não foi. É legal, vale a pena. A gente veio num restaurante português. Rebeca pediu um arroz com mariscos. Eu pedi a francesinha, que é a comida típica daqui, do Porto. Vamos ver se é boa. Eu primeiro, vou provar. Tá bom? Não. Tá bom com direito? Então é porque tá bom. Aprovado? Minha vez agora. Então é a minha vez. A francesinha é tipo um sanduíche com pão de forma. E dentro do sanduíche tem carne, tem linguiça, tem um montão de coisa. Tem queijo ao redor, um ovo e o molho tem também cerveja no molho. Vamos ver se é bom. Aí. Parece que Tem uma pimenta que eu não contava com ela. E ela pegou no fundo da minha garganta aqui. É bom, mas eu senti muito o sabor do pão de forma. Então vamos ver se ele vai melhorando à medida que vamos entrando. Tipo, é típico daqui, provem, mas não é o que combina muito com a gente. vamos terminar de comer. Já saímos do restaurantezinho bom que só, se chama Flor de Bragança. Flor de Bragança, bem aqui no centro. Pois é, pertinho das coisas principais de se visitar. E deu um total de R$ 29,50. Os 2 pratos, mais uma água grande de gás, mais a sobremesa da maçã. É um dos mais baratos, mas também não é um dos mais caros. Pois é, e tava E é bem bem gostoso, servido, é. bem servido, tá? Inclusive, se vocês forem pessoas que não comem muito, um casal que não come muito, podem dividir um prato que dá tranquilo.
E chegamos aqui na Praça da Sé. Isso que está aqui atrás é a catedral. Nós não vamos entrar, mas tem uma visita que você pode fazer pelo claustro, pela catedral e alguns outros edifícios. Está aqui a Praça da Sé. E a Praça da Sé de Porto é bem no alto. Já dá para ver o rio ali. E a gente vai passar por todo esse caminho aqui embaixo, até lá. Bonito. Deixaremos a catedral para trás e vamos em direção ao rio. E chegamos na parte mais o quê? Na parte mais almejada do Porto e da Vila Nova de Gaia, que é a vista do rio. A vista do rio, tem a vista da ponte também, a ponte, acho que é Dom Luís I. Tem umas curiosidades legais sobre ela. Vamos até lá? Vamos ver também como é que é a vista dali. O lado de lá é Vila Nova de Gaia. Olha, aqui já dá para ter uma visão melhor da ponte. Essa é a ponte Dom Luís I. E tem uma curiosidade que ela foi feita por um cara que era tipo discípulo do Gustavo Eiffel, o engenheiro que construiu a Torre Eiffel lá em Paris. Então foi feito por ele, por um discípulo. Ela tem 2 tablados, como dá para ver, né? Essa parte aqui de baixo só passa carro e pedestres. E lá em cima passa o metro e também pedestres. Então do lado de cá a gente ainda está no Porto. Do lado de lá é Vila Nova de Gaia. É a ponte que conecta as duas cidades através do Rio Douro. E tem uma coisa interessante, que as duas cidades têm a área de baixo, né? A beira, que é aqui onde a gente está, a beira do Porto, também tem a beira de lá de Gaia. E as duas têm um jeito rápido de chegar de baixo para cima, de cima para baixo. Vila Nova de Gaia tem os teleféricos, que vocês estão vendo. É 7 euros o trecho do teleférico. E o Porto tem um funicular. Então é um jeito rápido de você passear por aí. E do lado de lá tem uma área muito turística, ali do lado de Vila Nova de Gaia, que são aqui em Portugal eles chamam de caves, no Brasil a gente chamaria de adega, que são as casas de vinho, bem conhecidas, tem umas muito conhecidas, outras nem tanto, e você pode visitar, fazer uma degustação de vinhos do Porto e tal. Vamos dar uma entradinha nas 2 lojas mais famosas que tem por aqui, que é para turista, lógico, é de sardinha. E aqui é um pastel de bacalhau com queijo da Serra da Estrela, que é muito famoso. Chama em casa todo mundo ama esse bolinho, eu gosto também. E a gente vai ver se, não sei se comprar algum para provar. Vamos ver se a gente pode entrar aqui e gravar um pouquinho, só para vocês terem uma ideia. Isso também tem em Lisboa, nas grandes cidades de Portugal sempre tem. Aqui agora a gente procura nosso ano, que é 99, 98. Ó, aqui tem, vamos mostrar aqui como é que é mais ou menos, ó. Tem o ano e o que aconteceu em 2007. É lançado o iPhone. Em 91. O que aconteceu em 91? Mostra aqui. É o fim da aliança militar conhecida como Pacto de Varsóvia, e nasceu Ed Sheeran e Sara Sampaio. Que deve ser uma portuguesa, né? Sara Sampaio. Então, é isso. Aí você compra o negocinho com o ano do seu nascimento, leva para casa e para os seus familiares. Então é uma lembrancinha bem típica de quem vem em Portugal. São lojas que estão espalhadas por aí, ó. E ela tem esse estilo de circo. Bem legal. Cadê? Deixa eu ver dos meus pais. Aqui. 1954. Inauguração do Estádio da Luz, que é o estádio do Benfica, lá em Lisboa. Oprah. Nascimentos, né? Oprah Winfrey. Opa. Tá difícil. Opa! Então, a gente já está aqui de volta no Porto. Pegamos o metro lá do lado de Vila Nova de Gaia, cruzamos a ponte, chegamos aqui e viemos numa rua que é só de pedestres, Rua de Santa Catarina, essa aqui que está atrás da gente. Pode passar carro, mas eu acho que é só autorizado. Isso. Então ela tem muitas lojinhas e tem também o café que eu acho que é o mais antigo do Porto, que é esse Café Majestic. É um café de 1920 e pouco, da La Belle Époque.
E é chique Chique nos últimos, caro. nos últimos. Caro. E caro. Um café é uns 6 Um euros. café é 6 euros. Pequeno, aquele bem pequenininho. Não, é o americano. Ah, tá. 6 euros. Mas vê se dá pra mostrar lá dentro. Ah, tem um homem de gravatinha aqui na frente. Pra te servir café. É, chiquezeiro. Mas a gente não quer não, porque a gente tomou açaí agora, Eu tô mais procurando um vinho do Porto do que um café. aí... Mas ó, aí a rua, cheiona, ó. Então, é isso. Estamos na terceira vez nessa praça aqui, que é a Praça dos Aliados, que é onde está o ponto de metrô que a gente pega. Conhecemos bastante do centro do Porto e um pedacinho ali de Vila Nova de Gaia. Já são 8h17, tá, gente? Já são, apesar de ainda estar claro, mas já são 8h30 da noite. Os nossos pés estão destruídos. Nós estamos cansados, então... Amanhã a gente continua. Isso, a gente ainda falta conhecer a Livraria Lelo, vai ficar para amanhã. E é isso, então vamos encerrar esse dia por aqui. Até amanhã. E já estamos em um novo dia. Reservamos uma entradinha para a Livraria Lelo. Agora vai, hoje vai. Hoje vai. E vamos entrando. Bem-vindos à livraria mais bonita do mundo. Espero que gostem. Olha só. Bem-vindo à livraria mais bonita do mundo. Bonita mesmo. É bonita. Mas a gente veio aqui porque supostamente ela tinha inspirado a escritora do Harry Potter. Mas é mentira. Isso é boato espalhado. Ela nunca nem veio aqui, acredita? Ela escreveu, na verdade, o livro, ela assumiu que escreveu naquele café caríssimo lá, o café... Aquele que a gente não entrou? O Majestic. Aquele. E aqui ela nem viu, nem sabia que existia isso aqui. Ela é só bonita mesmo e o cara aproveitou e, sei lá, os boatos que espalharam e ele ganhou dinheiro e ele... Nossa, é muito dinheiro que ele ganha com esse boato. É realmente muito bonita. Todos os detalhes que tem. E dá pra ser, acho que, um patrimônio nacional. Eles estão aí negociando. Mas ainda... É incrível, é incrível. A questão é que enquanto ela viveu no Porto, ela nem sabia que essa livraria existia. O que é incrível, porque o pessoal disse que ela veio aqui, se inspirava, escrevia e tal. E... Não, é fake news. Só que é muito bonita. E ela diz na autobiografia dela que ela gostaria de ter conhecido, mas não, enquanto ela morava aqui, ela não conheceu. Agora vamos dar uma olhadinha nos livros. A gente tem 8 euros de desconto cada um. E um livro que não podia faltar, claro, na biblioteca que não foi inspirada por nada. Harry Potter. Ó, E se a gente chegar aqui pra ver se o pessoal isso aqui... Olha, isso aqui não inspirou ninguém, não. deixa eles, pô, peraí, Vou pô. deixar o pessoal sonhar, mas Deixa. vocês sabem, não é inspiração pra ela, tá? Olha, aqui é a seção de Harry Potter em português e em espanhol. E tem um... Acho justo. Tem que ter um monte de coisa, porque muita gente vem aqui só por ele mesmo. Quer dizer, só pela J.K. Rowling. Olha, aqui é o piso superior. Tem esse vitral bem bonito. É bonita, realmente. É muito bonita. Eu tinha me perdido temporariamente de Rebeca, mas ela tá aqui no cantinho da livraria, escondida, olhando as versões exclusivas da Livraria Lelo em português. Ah, Orgulho e Preconceito. R$19,95. Temos Peter Pan aqui. Segura aqui. Peter Pan. R$16,90. Tem alguns livros de Fernando Pessoa. Antologia Poética. Mensagem. Esse é qual? A Metamorfose. A Metamorfose. Alice no País das Maravilhas. Vou pegar um desses. O Grande Gatsby. Olha, as mais belas histórias dos irmãos Grimm. Ah, mas esse aqui
Mas tu não tem nem casa, onde é que tu vai guardar um livro? Na minha mochila, é. Aqui dos Green temos Príncipe Sapo, os 2 irmãos, Rapunzel, João e Maria. Mas é história real, viu? Não é da Disney, não. Quem sabia que na história real a Cinderela corta um pedaço do pé pra caber? Acho que as irmãs da Cinderela cortam um pedaço do pé pra caber no sapatinho. E essas foram as nossas 2 aquisições da Livraria Lelo, ó. Orgulho e Preconceito. Eles são edições da livraria. São pequenininhas, assim. Tipo de livrinho pequeno de bolso. Cabe no bolso, não, né? Não cabe. No bolso grande cabe. E é... tipo, tem um veludinho e tal. Esse aqui foi R$15,90 com o desconto de 8 euros da entrada. E esse R$19,95 com também o desconto de 8 euros. É isto. Antes da gente se despedir do porto, decidimos vir até a praia para ver a Foz do Douro, né? Porém, no meio do caminho tinha uma feira. Tinha uma feira no meio do caminho. Cada peça aqui, ó, 15 euros. A Rebeca já tá de olho. Bonito também. Essa aí ficou tentada. Ficou tentada a comprar ali. Disse, vamos dar mais uma voltinha, qualquer coisa eu volto. O nome desse mercado é Mercado Alegria, porque ele fica na Praça do Passeio Alegre, que é essa praça aqui bem arborizada e tal, perto do mar, perto do rio, e é bem arborizado, bem arrumadinho. Olha, tem de tudo, tem uns potinhos aqui. Pois é, umas joias ou semi-joias. Muita coisa, muita coisa. Legal. Mas não tem só produtos têxteis e de joias e tudo isso não. Temos potinhos de mel, de geleia. Temos ali produtores locais. Aqui é a cereja. Para ali temos queijos, azeites, embutidos, muita coisa. Olha aí, não resistimos, tivemos que comprar o tamanho dessa cereja, velho. Incrível. Não. Tem nada a ver com preço de mercado, viu? Comprar de supermercado. 4 euros 1 quilo dessa cereja grande, que no mercado seria acho que uns 9, uma coisa assim. Deve estar uma delícia. Ai, temos que lavar, temos que procurar uma fonte para lavar. Nossa, mano, tá muito grande. Mas cuidado, cereja você tem que comer pouquinho, porque muito dá dor de barriga. E como descobrimos isso? A gente testa as coisas na prática. Na prática. Comendo e tendo dor de barriga. Olha, a orla é bem grande. Ela segue pra lá. Segue bem muito pra lá também. E vamos dar uma olhadinha aqui na praia? Praia de pedra, né? Ah, tem um caminhão aqui embaixo. Olha, dá pra chegar até ali. Ali, né? Vamos ver se tá muito frio. A gente tem a sensação aqui que tá em outra cidade. É 5 minutinhos dali, ó. Mostra lá. Dá pra ver o centro velho, centro antigo de Porto. Aí você vem retinho, 5 minutos. Chega aqui, na cidade praiana. Na cidade praiana. A sensação que dá é que é outra cidade, né? Cidade. Vamos descer pra ver como é que tá. Vamos, a gente vai ver a temperatura pra ver se tá melhor ou igual a dos rios que a gente passou recentemente. Nadar, passar um tempão aqui, desse jeito. Se passar do joelho já... Tá frio. Tá fria, tá fria. Mas é bem limpinha. Tem bem muito matinho, né?
É. Algas. Algas. E aí, tá fria? Tá fria, mas aquele rio que a gente entrou tava um pouquinho mais frio. É, porque aqui tem pouco, né? Se acha que passar daí, que aqui tem pouca água, aí esquenta. É, Só talvez pra lá aquece. seja pior. É. Mais frio ainda. Com certeza. Aí, pessoal, aqui a gente já tem essa praia, essa vibe de praia. Aqui se chama Praia do Molho ou Praia do Mole, que faz mais sentido, né? De molhar. Então, tem mais espaço. Deve ficar bem cheio quando esquenta. Ali já tem uma areazinha para as crianças brincarem. E logo aqui atrás já tá a avenida principal. E com isso a gente se despede do porto. Exato. É, Muito bom. A gente gostamos. gostou do porto, tem uma vibe legal, a gente curtiu o passeio, conheceu o centro histórico, a praia que é pertinho, é tipo uma mudança assim rápida, então você pode escolher, né, tá passeando no centro ou passear na praia e a gente gostou muito. Então vamos deixando o vídeo por aqui. A gente já decidiu, anteriormente a gente falou para vocês, né, que não sabemos para onde vamos, não sei o que e tal, e a gente já decidiu. Vocês vão ver a gente agora no próximo vídeo lá na Serra da Estrela. Vamos passar lá um tempo e até o próximo vídeo, então. É lá, já decidimos. Então vamos sair agora do porto e vamos para a Serra da Estrela. Tchau!